Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre a autoridade de Cristo. Quando a igreja compreende a autoridade de Cristo, a igreja compreende sobre ou debaixo da mão de quem que a igreja está. Quando compreendemos a autoridade de Cristo, compreendemos sob o controle de quem, o domínio de quem, o poder de quem nós estamos. Hoje eu vou descrever com vocês algumas características dessa autoridade. E ao passo que eu irei descrever isso, se isso entrar no teu coração, na tua consciência, no teu entendimento, é possível que fé suficiente seja manifestada na tua vida para gerar em você uma excelente eternidade. Porque só a eternidade em Deus, no conhecimento de Jesus Cristo. E conhecimento de Jesus Cristo é conhecimento de quem Ele é. Conhecimento de sua natureza. Conhecimento dos seus atributos. Não é no conhecimento da existência de um Jesus, de um Cristo, ou na ideia de um Filho de Deus. É conhecer Jesus em seu atributo, a sua natureza. Só há vida eterna no conhecimento de Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi o que mais insistiu sobre olhar para as Escrituras e o enxergá-lo. O Senhor, ao pregar o seu santo evangelho, ele vira para aqueles que estão ao seu redor e diz assim: olha, se vocês confiam que nas Escrituras tem a vida eterna, vocês precisam examiná-las e me encontrar nela. Porque elas estão falando exclusivamente de quem eu sou. Então, tudo da nossa vida cristã depende do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais importante na estrutura de nossa fé que não seja o conhecimento de quem é Jesus Cristo. E o conhecimento, volto a dizer, de sua natureza, de sua essência, de sua obra, do seu atributo. E só há vida eterna no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Em João 17 ele diz: olha, a vida eterna é essa, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Se não há conhecimento de Cristo, entendimento, clareza, lucidez, nitidez da figura de Cristo, não há salvação. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo de número 28, o verso de número 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e sobre muitas coisas, irmãos, que nós precisamos entender e conhecer do Senhor Jesus. Entre elas, a sua autoridade. Conhecer a autoridade de Cristo fará a diferença existencial na sua vida. E é importante todas as vezes que eu usar o termo conhecer, isso não é um conhecimento em literatura, não é a literatura desse conhecimento. Você inicia o conhecimento disso pela a leitura. Porém, o conhecimento, ele é algo que vai além da leitura. Somente a leitura bíblica, ou a leitura das Escrituras, não é a totalidade do conhecimento. Quando eu digo isso, eu não menosprezo as Escrituras, mas eu estou diagnosticando a forma que se lê as Escrituras. Porque durante muito tempo, o povo de Israel, o povo hebreu, os judeus, os fariseus, os escribas, os essênios e todas as outras divisões religiosas
entre os judeus liam nas sinagogas, no templo, estudavam e examinavam o texto das Escrituras, mas mesmo assim não foi suficiente para que eles enxergassem o Cristo que estava ali dentro. E nem mesmo seus discípulos que viram seus sinais, que ouviram a sua doutrina, na sua morte, tiveram em si o potencial de conseguir enxergar Cristo nas Escrituras. É bom lembrar dos discípulos no caminho de Emaús, ali em Lucas capítulo de número 24, que eles são discípulos porque andaram com Cristo, ouviram de Cristo, entenderam muito da sua doutrina, porém no momento da sua morte e ressurreição, até então eles não tinham compreensão. E você vai ver que Jesus ressuscitado, é Ele que lê para eles as Escrituras e dá a eles entendimento daquele que havia de morrer e ressuscitar. E a frase que sai da boca dos discípulos, depois de partir o pão com o Senhor Jesus, é: porventura, não ardiam os nossos corações, quando Ele no caminho nos abria as Escrituras? É importante você entender que, para além do texto, você precisa ter uma relação muito pessoal com o autor do texto. Essa relação pessoal, ele parte do princípio de você entender que você é totalmente dependente dele para a sua revelação. O Senhor dá a revelação do reino de Deus a quem Ele quiser dar. E Ele diz assim que, quando Ele estava ensinando as suas parábolas, que é o meio pela qual Ele interpreta o reino de Deus, Ele diz assim: estas coisas é ocultadas aos sábios e os entendidos, os grandes entendidos, e é dado aos pequeninos. Quem são os pequeninos? É aqueles chamados indoutos, desconhecedores, e a eles foram dados o conhecimento do reino de Deus. É possível que hoje existam pessoas que estudaram as Escrituras anos a fio em suas faculdades, em seus cursos superiores, doutorado, mestrado, pessoas que apresentaram suas teses de faculdades teológicas, pessoas renomadas dentro da estrutura científica, arqueológica das Escrituras, e não tenham sequer o entendimento da verdade do reino de Deus. E é possível que uma pessoa sem instrução, sem formação, com pouco entendimento, só pelo cuidado, só pelo zelo, só pela entrega, só pela renúncia, pela confissão de seus pecados e abandono das obras mortas, em toda a sua humildade, tenha mais profunda revelação da verdade de Deus. Então, de tudo que você não pode ignorar acerca do conhecimento de Deus, é Ele que dá o conhecimento. De tudo que você precisa saber sobre o conhecimento de Deus, é Ele que dá todo o conhecimento. De todas as horas que eu me dediquei a ler a Bíblia, de todos os anos a fio que eu me dediquei a conhecer o texto bíblico, tudo se resume a uma coisa: se Deus não olhasse para mim e não me desse do seu conhecimento, nem todos os anos enfiado com o olhar para dentro do texto, eu estaria diante de uma literatura que para mim não faria nenhum sentido de revelação. Então, o que nós precisamos é ter a consciência espiritual que a revelação sempre vem pelo revelador. E a revelação é, de forma específica, a exposição de Jesus. A verdadeira revelação que veio do reino dos céus é a verdadeira exposição de quem é o Senhor Jesus e da sua obra, e de quem é o homem e a sua obra, e como estas coisas se encontram em um momento para justificação ou juízo. Esta é a grande revelação. E não há revelação melhor para nos nortear do que a revelação do Senhor Jesus Cristo. A revelação de quem Ele é. E aqui o Senhor Jesus, Ele se revela na ressurreição. Após Ele ser revelado, manifestado
como antes descrito por Isaías, um homem de dor, experimentado no trabalho, um homem pela qual os homens viravam o rosto. A descrição de Isaías o trata como um homem comum. É como se fosse um entre os homens. Porém, na sua ressurreição, nós vemos a revelação de sua ação glorificada. Em João 17, ele, em sua oração, depois que ele está preparando os seus discípulos, seus potenciais apóstolos ali, ele chega, na oração de João 17, ele chega e diz assim: Pai, me glorifica como eu tenho te glorificado. E aqui ele está falando da conclusão da obra de sua missão. E ele ressuscita depois de uma morte trágica, humilhante. Depois de ele ser maltratado, envergonhado, como diz as Escrituras, vituperado, uma vergonha extrema. Ele foi cuspido, ele foi espancado, ele foi arrastado, ele foi comparado a um malfeitor, ele foi levado de uma mão para outra, de uma liderança para outra. Ele teve mãos e pés amarrados, ele teve olhos vendados, ele teve coroa de espinho, ele ficou desnudo na frente dos seus acusadores. Todo tipo de humilhação possível. Ele foi torturado vivo. Mas poderosamente, da mesma maneira que ele havia dito, da forma que ele havia dito, sem aumentar nenhum tio, sem ter que forçar absolutamente nada, ele em vida havia declarado algo que iria acontecer. Quando isso cedesse com ele disse: olha, vai ser destruído isso, mas ao terceiro dia vai ser reconstruído. E de uma forma poderosa, gloriosa, o nosso Senhor Jesus ressuscita ao terceiro dia. Olha, o Senhor Jesus teve que ir ao túmulo de Lázaro para dizer para ele sair para fora. Ele teve que ir na casa daquela criança morta para que aquela criança fosse ressuscitada. Ele teve que ir até o paraplégico para que ele pudesse andar, até o cego para que pudesse enxergar. Mas não houve ninguém com capacidade e poder para ir até Cristo para tirá-lo para fora. Ele ressuscitou a si mesmo por aquilo que havia nele. Ele mesmo abriu a pedra, ele mesmo esvaziou o túmulo, ele mesmo andou e ele mesmo apareceu diante dos seus discípulos, porque nele habitava toda a grandeza e glória do Deus Todo-Poderoso. E ao ressuscitar assim, ele vira para os seus discípulos, homens que se acovardaram, homens que se amedrontaram, homens que se entristeceram. E cumpriu-se a profecia que ao ferir o pastor, as ovelhas iriam estar dispersas. Mas ele marca um encontro com estes homens. E ao marcar um encontro com eles, ele revela isso. Mateus 28, a partir do verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha, o quê? Designado. E quando o viram, o que fizeram? Mas alguns duvidaram. Então, de 11, encontraram Jesus. Alguns imediatamente prostraram-se, começaram a venerar a sua grandeza, a sua salvação, e outros ficaram assim: eita, será que é ele mesmo? Alguns começaram a duvidar. Então imagine que o Senhor Jesus havia dito para eles inúmeras vezes do que iria acontecer, como iria acontecer e quem ele era. Os discípulos ouviram dele toda a sua afirmação de como seria. E ele ressuscitado diante deles, o mesmo homem que eles viram fazer sinais que nenhum outro homem daquela geração fez. Eles viram sinais surpreendentes,
pães sendo multiplicados, peixes sendo multiplicados, pessoas sendo ressuscitadas dos mortos, pessoas sendo curadas de cegueira, pessoas sendo curadas da coluna curva, pessoas que nunca andaram, passaram a andar, coisas magníficas, sinais surpreendentes começaram a acontecer, e esse mesmo que fazia esses sinais disse para ele assim, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e ele se depara com esses irmãos em um local marcado, e quando ele se depara, alguns adoraram, mas teve entre eles irmãos que sim, duvidaram, pessoas que viram as suas obras outrora, agora diante da manifestação real desta ressurreição, duvidaram. Estas pessoas descredibilizaram aquele que outrora fez todos esses sinais. É muito comum isto acontecer. Pessoas que em algum momento desfrutaram da graça de Deus, de ter tido livramentos, de ter tido do nosso Deus, do Todo-Poderoso, através da figura do Senhor Jesus Cristo, livramentos, tratamentos, Deus operando na vida deles, em algum momento congregando, em algum momento cantando, salmodiando, o servindo, mas em algum momento também se depararam na descrença do autor de todas as coisas. Será que é mesmo? Será que é ele mesmo? Será que salva mesmo? Será que transforma mesmo? Será que esse Jesus, será que dá jeito numa pessoa que nem eu mesmo? Poxa, será? E a melhor coisa que eu encontro no Senhor Jesus é o poder dele não depende da fé. Isso aqui é magnífico. O poder de Deus não depende da nossa fé. E o que isso significa? Porque nós achamos que a nossa fé é algum start do poder de Deus, alguma coisa para ativar o poder de Deus. Não, a nossa fé é resultado do poder de Deus. Em Efésios diz que pela graça sois salvos mediante o quê? Isso vem de quem? Não vem de vós, vem de... Então a sua fé não starta o poder de Deus, não é pela sua fé que Deus opera. Deus opera, é por isso que tivemos fé. Hebreus 12 diz que ele é autor e o quê? Consumador do quê? Quem é o autor da fé? Então não é uma fé minha, é uma fé dele. E se a fé dele veio para mim, isso é prova do seu poder. Então a minha fé não provoca o poder de Deus, o poder de Deus provoca a minha fé. E de que forma que essa fé é provocada? As Escrituras diz: a fé vem pelo ouvir da palavra, ou pela palavra de Deus. Ouvir da palavra de Deus. Um ouvido que vem, uma atenção que vem exclusivamente de sua vontade. Então o Senhor Jesus, ele não vai deixar de fazer aquilo que ele tem que fazer porque algum daquelas pessoas não creram. Ele não vai fazer isso. Porque ele tem um propósito. Então imagina que dessas 11 pessoas, 7 não creram. 7 não creram. Imagina que 4 ali creu. Jesus estava pronto para fazer alguma coisa, assim, não, tem que esperar um pouco, é muito descrente reunido, vou embora. Olha o que ele faz. Verso 17, e chegando, o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, o quê? O que ele disse? É-me dado todo o poder sobre os céus e a terra. Ele não entrou na dinâmica entre os crentes e descrentes. O que ele é poderoso para fazer e o propósito que ele tem para fazer, ele veio para fazer e ele vai fazer. E se existe alguém que acredita nisso, é porque ele deu graça para crer. Porque ele não é uma pessoa que precisa ser motivado na confiança de alguém.
As pessoas são assim, as pessoas precisam que alguém o credibilize, para ele se sentir motivado. Já viu? Alguém fala assim, poxa, eu não sei se dou conta. Não, cara, você dá conta, eu tenho fé em você. Não, você dá conta. Aí ele pega um ânimo e vai. Não é assim, Cristo. Aonde estava a fé de alguém quando ele disse, haja luz? Aonde estava a fé de alguém quando ele disse, haja separação entre as águas e a terra? Onde está a fé de alguém quando ele disse que ele pega do pó da terra, né? Tem gente que acha que ele fez um bonequinho de barro, não, ele pegou pó. Do pó da terra, partículas minúsculas, as juntou, as partículas atômicas ali, subatômicas, as partículas da areia, da terra, e foi compor um ser humano completo e soprou nele o fôlego de vida. Aonde estava a fé daquele pó de terra? Não havia. Então entenda uma coisa, Deus irá cumprir o seu plano de salvação, de redenção, independente da fé humana. A fé humana é só um resultado da disposição de Deus, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele diz que vai cumprir. A prova disso, que Ele tem dado fé aos homens. Ele não vai cumprir isso porque os homens têm tido fé. Ele irá cumprir isso e por isso tem dado fé aos homens. Ele vai salvar quem ele tem que salvar, porque esta é a sua natureza. E se precisa de alguma fé para ele salvar, justificar e condenar alguém, ele em si mesmo tem total recipiente dessa fé, porque ele é autor da própria fé. Ele tem fé em si mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a autoridade de Cristo independe da fé da humanidade. Ele não é um duende, ele não é uma fada. Ele é o autor. As Escrituras chegam a dizer que sem ele nada do que foi feito se fez. E não precisou da fé de nenhuma criatura para que todas as coisas existissem. Não precisou da fé de alguma criatura para que ele sentenciasse Satanás e seus anjos. Não precisou da fé de nenhuma criatura para que ele prendesse essa entidade no inferno. Não precisou de nenhuma fé de nenhuma criatura para que ele desse destino a esse inimigo da eternidade. Ele, pelo seu poder, fez isso. Mas nós vamos encontrar o caminho da fé aqui dentro. Ao ponto que nós vamos desenvolvendo esse raciocínio, nós vamos encontrar o caminho da fé. O primeiro momento que você precisa entender aqui, para a autoridade de Cristo, independe de crença. Ele disse para Abraão, olha, farei de você uma grande nação, antes que Abraão tivesse fé. Abraão não tinha fé. Ele não era um crente. Ele era de família idólatra, vivia na região da Mesopotâmia, uma região onde se fabricava deuses de tudo que é jeito. Abraão não era um crente de berço, um profundo teólogo. Ele elegeu Abraão e deu a Abraão fé. Quem deu a Abraão fé? Ele que deu. Abraão não tinha. Abraão não é um ser especial que nasceu com um sentimento dentro dele voltado a Deus. Não. Deus se voltou a Abraão e por graça o elegeu. Assim foi com Moisés, assim foi com qualquer outra pessoa. Mas, gente, irmão, o que nós precisamos entender? Que Cristo, ele tem toda a autoridade. Ele criou todas as coisas. Tudo que existe foi feito pelo poder de quem ele é. João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas, o quê? E sem ele, nada do que foi feito se fez. As Escrituras chegam a dizer que ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas.
Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a autoridade de Cristo, antes de qualquer fé de alguém, é que Ele criou todas as, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sabe aquele homem de Belém, criado em Nazaré, filho de um carpinteiro? Sabe aquele homem de dor, experimentado no trabalho, a qual as pessoas viravam o rosto, o descredibilizavam ou o defamavam? Sabe aquele homem que andava por ali reunindo um grupo de irmãos e não era reconhecido nem pelo sacerdote, não era reconhecido pelos fariseus, não era reconhecido pelos escribas, não era reconhecido a sua autoridade por ninguém? Sabe aquele homem que foi diante de Pilatos e Pilatos confiava que tinha autoridade sobre ele? Sabe esse homem? Todas as coisas foi feito pelo poder de sua existência e da sua palavra. Não é só Pilatos, o oxigênio que Pilatos respirava, o sangue que andava em Pilatos, a batida do coração, o chão que ele pisava, o ar que ele respirava, a roupa que ele vestia, o cabelo que nele crescia, tudo foi feito por aquele homem que estava diante dele. E Pilatos fala assim: você sabe que eu tenho autoridade para mandar te prender e mandar te soltar. Você sabe que eu tenho autoridade para fazer isso? Eu imagino, você consegue imaginar você diante do Criador, do Filho de Deus, a criação, o poder de toda a criação, de toda a eternidade, diante de você, como um homem, e alguém vira, e você tendo a ciência que ele é Deus, alguém vira para ele e fala assim: eu tenho autoridade para fazer o que eu quiser com esse cara. Dá para entender o absurdo do que Cristo se submete? Você consegue agora olhar e enxergar o absurdo da humildade de Cristo? Que aquele que com um olhar, sem expressar qualquer palavra, era capaz de não só acabar com Pilatos, ou como com Caifás, e também com Judas, e também com todos os descrentes, e com toda a existência, que com o poder da sua palavra criou todas as coisas, e com a mesma palavra tem poder para destruir todas as coisas. Olha o poder de sua humildade, olha o quanto ele se humilhou diante de um homem insignificante. Esse homem diz para ele: posso fazer o que eu quiser com você. A resposta de Jesus fala assim: nenhuma autoridade que você tem seria possível se meu pai não te desse. E ali a autoridade no sentido de permissão. Você está tendo permissão para fazer o que você está fazendo. Não é poder. Você não tem poder, você tem permissão. Porque existe um propósito muito maior do que a sua insignificância existencial, Pilatos. Em resumo, é isso que diz: você é tão insignificante existencialmente que o pai está te permitindo fazer uma coisa que você não tem poder para fazer. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender acerca desse Jesus que nós cantamos, que nós adoramos, que nós glorificamos, que nós servimos, aquilo que diz o apóstolo diante do altar do Deus desconhecido: por ele nos movemos, por ele vivemos. Ele é tão poderoso que tudo que existe, em tudo que está em plena execução na biologia, na natureza, em tudo que existe, tudo isso provém da vontade criacional de Deus. Quando ele determinou, isso se estabeleceu. Olha que coisa! Isso está na figura de Cristo, aquele homem que estava entre eles. É o mesmo que se alguém estivesse olhando para uma pintura, talvez de Van Gogh, ou qualquer um grande pintor, e tivesse impressionado, dizendo: que pintura linda, que coisa grandiosa. E quem estava do lado? Van Gogh. É como se alguém estivesse impressionado com um foguete. Falei: que foguete maravilhoso. Quem está do lado? Elon Musk. E você imagina que, diante de tudo que estava criado, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, estava entre eles. Porém, estas figuras que eu falei são honradas e glorificadas porque fez um quadro, porque fez um foguete que sobe e desce. E aquele que criou todas as coisas pelo poder de sua palavra estava sendo humilhado.
Por causa de quê? Porque esta foi a permissão do Pai. Então, a primeira coisa que você precisa entender da autoridade de Cristo é que a prova de sua autoridade é que ele criou todas as coisas. É diferente de Abraão, é diferente de Moisés, é diferente de qualquer um outro nas Escrituras, diferente de João Batista, diferente de qualquer uma pessoa, de qualquer outra pessoa que você possa imaginar. O que difere ele é que, em essência, ele criou todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Por isso, devido a isso, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Lucas 8, no verso 22, diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e o fez bonança. E se fez bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedece? Aquele que criou todas as coisas, que tem autoridade, aquele que direcionou aonde ficaria a água, aonde ficaria a terra, aonde ficaria os peixes, aonde ficariam as aves, aonde ficariam as nuvens, aonde ficariam as estrelas, aquele que determinou pela sua boca, agora se fez homem, estava com seus discípulos dentro de um barco, e como homem, estava necessitado de um descanso físico, e foi dormir. E esse barco balançava para lá e para cá, sabe? Está dizendo aqui o texto que o barco se enchia de água. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu olho esse texto e falo assim: poxa, que sono pesado esse de Jesus, hein? Cá entre nós. Você sabe, às vezes, essa noite eu acordei com miado de gato e barulho de funk que estava na rua, lá não sei na onde. E olha que eu tenho um sono pesado. Agora imagina Jesus, o barco para lá e para cá, ele só acordou quando? Só quando eles foram lá. Ele só acordou na hora que chegaram lá e balançaram ele. Ou como diz o texto em Mateus, assim, Jesus, não te importa que pereçamos? Você não está preocupado com nós, não, Jesus? Imagina Jesus. E você acha que o barco tinha convés, aquele trem? Não. Ele estava recebendo chuvisco de água. Em meio a uma tempestade, dormindo. Eu não consigo entender que sono é esse. Nada mais é do que o sono daquele que tem autoridade para resolver todas as coisas. Já viu que quando você tem solução das coisas, você não morre de preocupação? A solução de todas as coisas estava ali. Dormia tranquilamente. Dormia tranquilamente. Aí acordaram ele. Aí Jesus falou assim, aí pergunta: cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Talvez você pense assim: é porque ele queria que eles Jesus estava querendo que eles apaziguassem a água e o vento. Não. A forma que eles acordaram Jesus fala muito da fé deles. Porque se você consultar Mateus e Marcos, você vai ver que neles está a preocupação. Uai, você vai deixar nós morrer? Era uma questão de lógica. Espera aí, Cristo me elegeu, ele foi lá atrás de mim, cobrador de imposto, vem cá, você vai andar comigo. Pescador, larga isso, vem ser pescador de homens comigo. Aí começou a fazer um monte de sinais, separou esses homens. Imagina a notícia: cadê aquele Jesus que estava curando, fazendo um monte? Não te conto, o barco dele virou ontem, não sobrou ninguém.
Não sobrou ninguém. Sério, acho que tinha umas 13 pessoas contando com ele. Não sobrou ninguém? Ninguém. Não acharam nem notícia. Seria possível isso? A falta de fé não era necessariamente parar a tempestade. A falta de fé, peraí, quem é que me chamou? Peraí, quem é esse que foi lá atrás de mim e me chamou para eu achar que eu vou morrer agora dentro desse barco? Se ele falou que iria fazer tantas coisas e agora que vai acabar, é assim que ele vai justificar o nosso pecado? Debaixo d'água? Ele não vai fazer, não é ovelha, é peixe? A falta de nossa fé não é conseguirmos resolver as adversidades. A falta de fé é sabermos e termos a consciência de que, independente das aflições que passarmos, nós temos um futuro garantido em Cristo. Existem crentes que estão no meio do miolo da guerra entre Rússia e Ucrânia e perderam a sua casa. A falta de fé deles nunca serão diagnosticadas porque sua casa virou ruína e eles não acreditou que a bomba não ia bater lá. A falta de fé deles se manifestariam se eles acreditarem que esse realmente é o fim de tudo para eles e não terem mais esperança na eternidade. A falta de fé viria porque a minha casa foi destruída uma bomba, a minha família morreu, então não tenho mais esperança em Deus. Há muitas pessoas descrentes que passaram tantas adversidades na vida, experimentaram de bons sinais de Deus até entrarem no barco, mas depois que entraram no barco, vieram os ventos, eles provaram que não criam em Deus. Não, provaram que não criam no seu chamado. Então Cristo levanta e diz, olha, calma-te vento, para-te mar. Ele mandou parar. Por que ele mandou parar? Porque, a despeito de todas aquelas pessoas que estavam dentro daquele barco, que ouviram toda a palavra do Senhor Jesus, o vento e o mar sabe e ouve muito bem a voz do seu Criador. Ao contrário daqueles homens que estavam ouvindo a doutrina de Cristo, parábola, ensinamento, pós-ensinamento, ele confirmando as Escrituras, não acreditaram naquele momento. A despeito disso, nós tínhamos o mar e o vento, que um dia, lá na criação, ouviram, haja água. Corra-se os ventos. Uma voz determinou a existência disso. Eu imagino naquele momento, o momento em que o vento, que não tem orelha, o mar que não tem orelha, não tem canal auditivo, não tem nada, na hora que a voz, o haja de Deus, o verbo, novamente se expressou na beira daquele barco, talvez o vento e o mar disseram, espera aí, essa voz eu conheço. Esta voz eu conheço. O que evidencia a autoridade de Deus, de Cristo naquele momento, que a voz que foi dita lá na criação para o vento e para o mar, outra vez emitida na beira daquele barco em direção a eles, o vento e o mar obedeceu na mesma hora. Não teve uma água que obedeceu e um vento que ficou temoso, não. Ambos ouviram a voz do seu Criador e obedeceram. Porque ele tem autoridade sobre toda a matéria. A autoridade dele. Em outro momento, a água, que é um elemento não tão denso, sabe? É líquido. E se não tiver uma resistência, um modelo, uma dinâmica correta, nenhum objeto resiste sobre as águas. O Senhor Jesus vem da areia, andando na areia, na mesma intensidade da areia, pisa na primeira onda da água, na segunda onda, e ele continua no mesmo nível da areia, e ele vai andando, e o pé dele não vai afundando, ele não ficou com água até no calcanhar, até na canela, nem no joelho, ele saiu da beira da areia até um barco, só pisando com a sola do pé. Isso prova o quê? Que ele tem autoridade sobre todos os elementos. As partículas da água teve que se virar, se agrupar, condensar, fortalecer, sustentar de alguma forma. Eu imagino que da mesma forma que a água ouviu a sua voz, o vento ouviu, eu imagino a água falando assim, olha, sustenta esse pé que o nosso Criador está andando agora. E eles começaram a se sustentar debaixo dele.
Obrigatoriamente, assim como aquilo que não existia, em um pleno breu na eternidade disse haja luz, e a partícula da luz teve que existir. E disso eu estou falando da autoridade de Cristo, que tem poder sobre todos os elementos, ele tem autoridade sobre todos os elementos. E não só isso, ele tem autoridade sobre todos os espíritos. Lucas capítulo de número 4, a partir do verso de número 31. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se de sua doutrina, porque a sua palavra era com quê? Autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, ó Santo de Deus. Você já parou para pensar que aqui o demônio está exaltando por medo, pavor do poder que há em Cristo? Ele olha para Jesus e diz assim: você vem nos destruir? Ó Santo de Deus, você vem nos destruir? Eu imaginei eles fazendo assim. Ó. Eles estavam desesperados. Sabe esses demônios que você vê destruindo vidas de pessoas, fazendo tudo isso? Bate o olho em Jesus e eles se estremecem. Verso 34, dizendo: Ah, o que temos nós contigo? O que nós te fizemos, Jesus Nazareno? Vieste a nos destruir? Veio acabar conosco? Bem seis quem és, o Santo. Você consegue entender que aquilo que muitos crentes não fazem, e demônios fizeram? As Escrituras diz: crê que há um Deus, crê em Deus, os demônios também creem, e o que mais? Se estremecem. Eles começaram a se estremecer. Pavor. Sabe aquele que lá em Mateus capítulo 11 fala que é manso e humilde? Sabe aquele de Isaías, a qual os homens viram o rosto, os ignorantes achavam que era melhor? Aquele que Pilatos fala assim: ó, posso mandar você para onde é que eu quiser? Esse homem, quando os espíritos se depararam com ele, bateram queixo, as canelas balançou. Demônio nem glanda sudoríparas tem, eu imagino, eles começaram a suar. O desespero bateu a porta, porque estava diante do Santo de Deus, que tem poder, não é só para mandar eles daqui para lá, não. Eles têm a consciência que esse Jesus tem poder para destruí-los. Verso 35, Jesus respondendo, dizendo: Cala-te e saia dele. E os demônios, lançando-os por terra, no meio do povo, saiu deles, sem lhe fazer mal. E veio um espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: Que palavra é essa? Que até os espíritos imundos, com autoridade, manda. Que palavra é essa? Que até os imundos, os espíritos imundos, manda com autoridade e poder. E eles fazem o quê? Saem. O questionamento, a pergunta deles é a mesma do texto que nós lemos lá de Lucas, no capítulo 8. Os discípulos, depois que o mar parou e o vento parou, falaram assim: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eu imagino aquela situação de um endemoniado, as pessoas ali, e depois vê um homem normal, olha para o homem normal, olha para Jesus assim, mas como assim? Quem é esse? Que palavra é essa que o espírito imundo com autoridade manda sair, ele vai e sai? Como é que é isso? Como que alguém pode fazer isso? Esse mesmo diabo, adversário de toda criatura, que se opõe a tudo aquilo que se chama Deus, que estão nos lares, estão nas vidas,
está implantada em todas as culturas, filosofias, religiões por aí, em todas as ideologias. Ouviu a voz dele, estremeceu, e um povo do lado de cá está assim, quem é esse? O demônio sabia quem era. Olha para você ver, o vento sabia quem era. Os discípulos que estavam no barco falaram assim, quem é esse que o mar obedece? O mar, que não tem cérebro, não tem memória, não tem ouvido. O vento tem memória? Não tem. O vento que não tem cérebro, que nem você tem, que não tem memória, que nem você tem, que você pode guardar um texto bíblico, você pode ler uma palavra, você pode ter um entendimento. Qual é o entendimento que o vento tem, gente? O vento ouviu e obedeceu na hora. E aquele que ouviu todos os dias a voz do Senhor Jesus, disse assim, mas quem é esse que o vento obedece? Então ele tem autoridade na criação, ele tem autoridade sobre o vento, tem autoridade sobre o mar, ele tem autoridade sobre vivos e mortos, não é assim? Ele vira para defunto e fala, levanta. Eu falo isso com a minha filha, hoje de manhã eu falei com ela umas 7 vezes, ela não levantou. Ele falou para um defunto, um não, vários. E ele imediatamente levantou, estava podre. Veja qual que é a autoridade dele, absurda autoridade. Ele vira para Lázaro e fala, Lázaro, sai para fora. Você tem que pedir para alguém uma coisa inúmeras vezes, né? Eu falei brincando, mas foi mesmo. Você passa na porta 4, levanta filha, sai para fora. Não adianta, não há milagre que faz isso, a não ser a milagre da Havaiana. Mas antes do milagre da Havaiana, não tem como. E ele, com o poder de sua palavra, ele vira para aquilo que estava morto, seco, células mortas, sangue coagulado, ele já estava em processo de putrificação. Ele estava ali untado, estava todo enfaixado, amarrado, lá vem ele pulando, todo amarrado, saindo para fora. O defunto que estava podre, agora era um homem vivo novamente. Quem é esse que para o mar? Quem é esse que para o vento? Quem é esse que expulsa demônios? Quem é esse que ressuscita os mortos? Entenda a autoridade de Cristo. Entenda quem Ele é. Sobre qual poder estamos envolvidos. O que envolve, o que está envolvendo a nossa salvação? Quem é que está nos propondo vida eterna? Entenda da mão de quem que está vindo. É daquele que tem total competência para estas coisas. Ele tem poder para tudo isso. Ele para o mar, para o vento, expulsa demônio, ressuscita mortos. Mas não para por aí. Tem outra coisa que ele faz. Lucas capítulo de número 12, verso de número 4. E digo-vos, amigos meus, não temais o que mata o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este. Olha, ele está instruindo aquelas pessoas, e no verso 4 fala assim, ó, ele vai lançar um papo de amigo. Ele fala assim, ó, eu vou dizer para vocês, meus amigos, vocês não ficam temendo aquele que pode matar o corpo e depois não tem nada o que possa fazer. Estou falando assim, os homens, o máximo que ele pode fazer com a outra pessoa é matar, não é assim? Tem gente que tem medo até de morto, já viu? Tem gente que não vai no velório, não passa na porta, no cemitério, não consegue ver uma cena de terror, porque tem medo de fantasma, né? Uma toalha pendurada na porta, na luz apagou, é um espírito para ele. Tem gente que é assim. Tem medo de morto. Ou de fantasma, de coisas que não existem. Outros têm até medo de vivos. Uau!
preocupado de sofrer alguma agressão, alguma violência, o mundo está perigoso, pessoas vivem extremamente preocupadas, tem gente que nem sai de casa com medo da agressão de alguém, ou como da última praga que nós vivemos aí da Covid, né? Fecha tudo, ninguém trabalha, pode sair, tem gente usando máscara na hora de usar o banheiro. Eu via gente dentro do carro sozinho com 2 máscaras. É medo de pegar a doença, medo de morrer. As pessoas têm medo de morrer. Às vezes, o que pode matar pode ser uma outra pessoa, ou um vírus, né? Como matou várias pessoas. Eu vi isso dentro da minha casa, e aconteceu. E aí ele lança a questão, olha, não temei o que pode matar o corpo e depois não pode fazer mais nada. As pessoas temem ladrão, temem assassinato, temem pandemia, deixam de viver. Quantas pessoas, por causa dessa pandemia, estão com traumas? Até hoje passa álcool em tudo. Medo. Se eu pegar esse negócio, eu vou morrer. Mas pensa numa coisa, depois de morrer, o que esse vírus vai fazer? Aí ele diz assim, mas, verso 5, eu vos mostrarei a quem deveis o quê? A quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, também pode fazer o quê? Lançar no inferno. Esse vos digo, a este, vai comigo aqui em Mateus, capítulo de número 25. Essa parábola vocês estudaram aí, ó, a vida eterna e o castigo eterno. É aquele que o Senhor Jesus diz assim, olha, eu estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber. Ele divide o povo do reino de Deus, que ele é misericordioso uns com os outros, compassivo, empático uns com os outros. E o reino de Deus cuida de si mesmo e ao mesmo tempo disso está fazendo a Cristo. Ele diz, aquele que faz a um desses meus pequeninos, ou seja, do meu povo, a mim está fazendo. E aí depois ele vai indagar, vai levar a questão daqueles que não fizeram a um dos seus pequeninos. Aí no verso 41 ele diz assim, então dirá também aos que estiverem à esquerda, apartai-vos o quê? Malditos. Para onde? O fogo eterno, preparado para quem? Olha, então aquele que criou os céus e a terra, aquele que fez água virar vinho, aquele que ressuscitou criança, ressuscitou o amigo, aquele que parou o vento, que parou o mar, aquele que expulsou demônios, aquele que ressuscitou o morto, aquele que fez o coxo andar, aquele que fez a figueira secar, aquele que fez todas essas coisas, ele diz assim, esse também é aquele, com a mesma autoridade, vai dar destino à alma, ao inferno. É ele que vai separar o bode da ovelha, o joio do trigo, os que são dos que não são. E como que ele vai fazer isso? Pelo poder de sua autoridade, porque desde o primeiro momento ele está diagnosticando a sua autoridade, ele está revelando a sua autoridade. Olha, ele é criador, gente, ele criou todas as coisas. Pensem na autoridade que esse cara tem. E esse mesmo indivíduo é que vai dar o destino à alma de todas as pessoas que estão aqui dentro e lá na internet me ouvindo. É esta mesma pessoa que vai virar você para cá, você para lá. Bom, se o mar não questionou, se o vento não questionou, se a morte não questionou, se a figueira não questionou, se a água que se transformou em vinho não questionou, quem questionará esse dia? Quem terá cacife para dizer, não, para lá eu não vou não, para lá eu não vou não, eu vou para cá. Quem terá cacife? E os demônios temeram e tremeram diante dele. Ele está dizendo assim, olha, vocês estão tremendo e temendo por causa de pandemia, por causa de crime, por causa disso, daquilo outro. Não. Vou ensinar vocês, vou mostrar para vocês a quem vocês devem temer. Vocês precisam temer aquele que tem autoridade para matar e conduzir a alma. É aquele que na parábola
Ele diz assim, olha, vocês serão lançados no lago de fogo, preparado para Satanás e seus anjos. Ele determinou destino para essas pessoas pelo poder de sua autoridade. Então, eu só vou te dizer uma coisa. Tenha certeza disso. Que se Deus criou todas as coisas, e se Ele criou através do Filho, e se o Filho tem autoridade para separar bodes, ovelhas, joio do trigo e lançar para a treva eterna, para o fogo, a palha seca, como ele diz em Mateus, se ele tem esse poder, se todas as coisas foram criadas pelo poder dele, pode ter certeza que todas as coisas terão um destino pelo poder dele. E se a escuridão da eternidade, que não tinha nenhuma matéria, nem submatéria, não havia nada, nenhuma partícula, absolutamente nada, teve que ouvir e obedecer imediatamente o destino de sua ação, todo ser criado, bode, ovelha, joio ou trigo, bom ou ruim, terão que ouvir a ordem de seu destino. E aqui eu volto à questão da fé. Assim como para criar todas as coisas, Deus não dependeu da fé de ninguém para dar esse destino aqui que ele disse. Não vai depender de alguém acreditar. Ninguém precisa acreditar no inferno para ir para lá. Um ateu, um agnóstico, um cético, quem que seja, se ele não acredita no inferno, isso não muda o destino dele. Não muda. Está determinado pelo poder do Todo-Poderoso. Ele vai fazer isso. Mas esse mesmo que criou todas as coisas, ele tem poder para fazer uma coisa. Ele tem poder para lançar a alma no inferno, sim ou não? Então, se ele disser, vai para o inferno, vai ou não vai para o inferno? Ele diz para demônios, podem ir para os porcos, eles foram para onde? Para os porcos. Se ele disser, vai para o inferno, para onde que a pessoa vai? Para o inferno. Alguém vai mudar isso, se ele disser? Não. Mas precisava de alguém intervir. Mas não há ninguém como Cristo para intervir. Mas ele vai dar outro sinal de sua autoridade. Lucas 5:21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão? Porque o Senhor Jesus cura um cego e diz para ele assim, perdoados estão os seus pecados. Olha aqui, o verso 20. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus o quê? São perdoados? Verso 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão? Deus. Bom, essa é uma verdade. É uma verdade que eles falaram. Alguém pode perdoar pecado além de Deus? Então, o que mostra a divindade de Cristo. Ele continua. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? O que é mais fácil? Olha que coisa interessante. Olha que pergunta interessante. O que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta e anda. Interessante a pergunta do Senhor Jesus. Para você, o que você acha que é mais fácil para Jesus? Perdoar pecado? Ou falar levanta e anda? O que você acha que é mais fácil? Ele criar os céus e a terra em 6 dias? Ou dizer para você, perdoados estão os seus pecados? O que você acha que é mais fácil? Eu vou te dizer qual que é mais fácil. Sabe qual que é mais fácil? Nenhum. Porque nós estamos falando de alguém que tem todo o poder. Para mim, o que é mais fácil? Levantar essa chave ou essa paleta? O que você acha que é mais fácil? Não faz diferença. Sabe por quê? Eu tenho força para levantar os dois. Vou te perguntar, o que é mais fácil para Deus? Criar todo esse universo que agora a NASA lançou um satélite que está para lá da Lua, um negócio magnífico, com a lente imensa, maior que o Hubble, está pegando imagem de coisas, de lugares a mais de 60 mil anos-luz daqui. Essa semana saiu a foto de um buraco negro no centro da Via Láctea, um negócio assim, de 600 mil anos-luz, sei lá. Tudo isso criou Deus.
pelo seu poder. Tudo Deus criou pelo poder da sua mão. Ótimo. O que é mais fácil? Ele fazer todo esse universo ou virar para um miserável, pecador, blasfêmio, perverso, homem cheio de maldade, cheio de adultério, cheio de corrupção, e olhar para ele e falar assim, ó, vou perdoar os seus pecados. Ele tem poder para alcançar o mais duro coração. Nenhum coração é mais intenso que a escuridão do nada existente, aonde ele disse haja. Nenhum coração é mais perverso ou mais abalador do que uma tempestade, a qual ele pode dizer com uma palavra e parar. O teu coração, a tua eternidade, ele tem sim a autoridade para mudar. Ele mudou a minha, mudou de muitos. Também se hoje ele operar isso, mudará a sua eternidade para sempre. Porque ele diz, aquele mesmo que disse levanta e anda, também perdoa pecados. Olha que coisa. Tinha um ladrão, 2 ladrões com ele lá no Calvário, e um disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no seu paraíso. O Senhor Jesus fala assim, vem cá, vamos fazer a lista do que você fez? Porque dependendo do que você viveu aí, talvez possa não dar, né? Ele não quis saber. Aí ele falou, olha, eu matei 7 pessoas. Pô, mas 7 pessoas, você quer ir para o céu com 7 pessoas na carcunda, sério? Corajoso, hein? Não foi, ele falou assim, lembra-te de mim, um coração arrependido, um coração que já não estava preocupado com a cruz, com as mãos atravessadas, ele vira para o outro e fala assim, ó, nós fizemos coisas para estar aqui, esse que está aí, não. Esse era o argumento dele do arrependido, eu sei que eu deveria estar assim crucificado, um verdadeiro arrependido, ele assume a cruz. Aquele homem assumiu a cruz dizendo, eu tenho motivo para estar aqui. Se você é um pecador arrependido, ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e me segue. Um pecador arrependido fala assim, eu tenho motivo por estar no Calvário, Cristo não. Eu tenho motivo a ter que carregar uma cruz até o Calvário, Cristo não. Eu sou o pecador da história. E esse homem fala assim, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus fala assim, olha, até que poderia, mas você tinha que ter passado aí por um curso bíblico, pelo menos de uns 6 meses. Poxa, você nem sabe o que está em Deuteronômio, como é que você vai entrar no céu? Não faz sentido o que você está me pedindo. Foi essa a resposta de Jesus? Ele vira para um homem pecador, com autoridade, diz, ele fala assim, ó, vou ver com meu pai. Ele não falou isso. Ele disse, ó, hoje mesmo, tu estarás comigo, porque ele tem autoridade para perdoar pecado. Ele tem autoridade para perdoar pecado. Só que todas as outras coisas em que ele determinou na ausência de fé, porque para juízo não precisa de fé, precisa? Alguém precisa ter fé para ser ajuizado por Deus uma sentença para a eternidade? Precisa crer no inferno para ir para o inferno? Não. Porque já é natural do homem o caminho de destino de trevas, porque ele pratica as obras do mal. Aí Deus, para promover a sua salvação, ele nos concede a fé em Jesus Cristo. É por isso que em João, capítulo de número 11, ele diz assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou como diz em João 3,16, você sabe o que está em João 3,16? Me recorda aí. Bom, agora, para que esta autoridade de salvação se manifeste em mim, ele promove uma coisa que antecede isso, o crer. O crer. O crer é uma ação da autoridade de Deus em nós. Olha o que diz em Romanos 12, que Jesus é autor e consumador da nossa fé.
E aí ele fala que as Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir da palavra. E o que ele faz? Nos dá a sua palavra. Ele com autoridade preserva ela entre os tempos para que tenhamos acesso ao entender ela pelo seu Espírito. Ele vai, olha, derrama o seu poder. Ele diz assim, ficai em Jerusalém, que até do alto sejais revestido poder, autoridade, o Espírito que vos guiaria em toda a verdade, o Espírito que vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E ele começa agora a derramar uma avalanche de autoridade sobre nós, a sua palavra, o seu Espírito, a igreja, a comunhão da doutrina, tudo isso ele começa a fazer para promover nós, a fé em sua salvação. Nós não precisamos ter fé alguma na sua condenação, mas a autoridade de sua salvação se manifesta na autoridade da fé concedida a nós. É por isso que insistimos em torno da palavra, da oração e do Espírito. Sabe por quê? Porque esta é a autoridade da nossa salvação. E olha que coisa maravilhosa, aquele que disse que, olha, haja luz, aquele que diz para mar, para vento, sai demônio, seca a figueira, ressuscita morto, diz, aquele que crê em mim, nunca morrerá. Esse que disse todas estas coisas, esse que criou todas as coisas, agora vai dizer para mim, vinde bendito do meu Pai. Entenda a autoridade de Cristo, em quem nós temos crido e esperado. Olha, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou limitado, eu sou incapaz, impossibilitado, em todas as questões possíveis e fragilizado. Mas houve do céu uma graça que me alcançou, que foi preparada por Deus antes da fundação do mundo, e o mundo foi feito para a manifestação dessa graça. O céu, a terra, tudo o que existe, para que um dia Cristo se manifestasse para a minha salvação e a sua salvação. E nisso eu tenho crido, que o mesmo Cristo que teve autoridade para criar céus e terras, expulsar demônios, parar o vento, o mar, secar a figueira, multiplicar pão e peixe, me chamou à sua salvação, e eu tenho certeza dela. Porque Ele tem autoridade para isso. Ele me deu fé para crer na sua autoridade. E a crença na salvação é tão grande que Abacuque chega a dizer, a figueira pode não dar figo, eu posso perder o animal do pasto, mas todavia a minha alegria está concentrada no Deus da minha salvação. É o Deus da salvação. Porque é passível que a figueira não dê figo, que falte alimento no pasto, talvez falte dinheiro para pagar a conta, falte saúde, falte um monte de coisa, mas quando cremos naquele que criou todas as coisas, há uma viva esperança que dos céus Ele descerá e nos levará para a sua eternidade. Seu coração tem que bater por isso, a sua mente tem que viver em torno disso, a tua alma tem que ansiar por isso, porque Ele é poderoso e Ele fez tudo isso. Se você respira, se você anda, se você vê o céu, se você vê tudo, o autor Paulo aos Romanos chega a dizer que do que Deus tem que se conhecer, pode se conhecer pela criação é vista. Ele fez tudo isso. Você acredita que Deus criou todas estas coisas? Você já viu mais alguém criando algum planeta por aí? Algum universo? Quem fez isso? Deus. O diabo, você está vendo o diabo fazer algum planeta, universo, cosmos aí, alguma Via Láctea? Você viu ele fazendo isso? Você vê algum grande homem, cientista fazendo algum universo por aí? Sabe por que não fazem? Porque só o Criador de todas as coisas fazem. É só Ele que faz todas essas coisas. E se Ele fez tudo isso, poxa, Ele não pode salvar um homem pecador? O que é mais fácil? Eu sei que eu sou uma pessoa difícil para Deus trabalhar. Só Deus sabe quanto fraco e frágil eu sou. Ora, mas não tem como eu não crer, irmão, que Ele há de me transformar à imagem e semelhança dEle. Sabe por quê? Porque não tem como eu, mesmo se eu me esforçar, não tem como eu não crer. Porque quando eu olho com tudo que Ele fez com mais exímio cuidado e poder. E se Ele desejou e Ele cumpriu, Ele falou, haja luz e houve. Se Ele falar assim, haja um semelhante ao meu filho, não vai haver em mim? Se Ele disser.
Se ele disser perdoados estão os seus pecados, não estarão perdoados? Como? Eu não consigo ter tal ausência de fé, eu não consigo cogitar a ideia da possibilidade dele não ter competência em sua mão e graça suficiente para me tirar das trevas e me transportar para a sua maravilhosa luz. Eu não consigo acreditar na possibilidade dele não ter potencial em suas mãos de me colocar em sua eternidade, e não por aquilo que eu sou, que eu possa fazer. A minha fé foi movida em crer no Deus de toda a criação e de todo o poder. É dado a Ele todo o poder sobre os céus e sobre a terra. O pecado não resiste a Ele, a morte não resiste a Ele, as trevas não resistem a Ele. Nenhum pecador, aquele que Ele quiser salvar, resistirá à sua graça. É por isso que eu falo com tanta veemência. É por isso que eu bravejo hoje, é por isso que eu grito, porque eu tenho convicção disso. Hoje, aqui neste lugar, está estabelecido a minha convicção diante de vocês. Ele vai salvar o pecador arrependido, sim. Ele vai dar ele uma nova natureza, sim. Ele vai redimir, sim. Ele vai colocar na eternidade, sim. A única coisa que ele tem que fazer, aqui o que está dizendo aqui, vem Atos comigo. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois para que seja o quê? E assim, venha o tempo do refrigério, pelo quê? O tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Arrependa-te, lute, vai valer a pena. O barco está balançando, ele está para lá e para cá, não tem ausência de fé. Você ainda não é aquilo que você esperançava ser, você ainda não chegou aonde você queria, está frustrado com você mesmo? Ótimo, você tem ótimos motivos para orar. Se você acha é uma luta tão difícil servir a Deus, é um desafio tão grande, irmão, lembra de uma coisa, Ele está ainda no nosso barco, porque se ainda temos um barco balançando para lá e para cá, a nossa vida está cheia de desafio, tem um Jesus com um sono tão gostoso ali dentro, tem um Jesus dormindo tão bem. Se ele está dormindo, imagina, se os discípulos falam assim, peraí, se ele que é o criador de tudo está dormindo, vão deitar do lado dele, uai. Vão deitar do lado dele, não sei se dá para dormir bem com chuva na cabeça, mas se ele está conseguindo, por que nós não? Ou falar assim, Jesus, você vai deixar a gente perecer, ou nós vamos enfiar ali a cabeça debaixo do braço dele, um deita na perna. Ué, se ele que é o Criador está dormindo, em algumas situações da sua vida, bom, se Deus está calado, por que eu estou esbravejando? Se Deus está amansado, tranquilo, por que eu estou desesperado? Ele tem autoridade para salvar a nossa vida. Tem ou não tem? Cristo morreu, ressuscitou, Ele salva o homem pecador? Então fique de pé os que querem ser salvos.